Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos dar continuidade na leitura da Bíblia. Vamos ler Malaquias. Malaquias tem 4 capítulos. Deixa eu só conferir. É isso mesmo, 4 capítulos. E a gente vai lê-lo os 4, tá? Na introdução aqui, ó, fala que o nome de Malaquias em hebraico é Malaki, quer dizer o meu mensageiro. Este profeta, ele anunciou as mensagens de Deus ao povo de Judá depois de haver sido reconstruído o templo de Jerusalém. Tá? Nós vamos orar para depois começar a leitura, né? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos na tua presença, Senhor, para pedir ao Senhor perdão por todos os nossos erros, todos os nossos pecados, Senhor. E te agradecer, Senhor, por mais este dia, por poder estar aqui e ler o teu sagrado livro. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor nos dá. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela proteção, Senhor, que o Senhor sempre nos leva e nos traz para casa em segurança. Sempre o Senhor juntinho conosco, Pai. Muito obrigado por isso, Pai. E peço ao Senhor que fique sempre junto conosco. Fique sempre conosco, onde formos, que o Senhor nos leve e nos traga sempre segurança para nossos lares, Pai. E quero te pedir, Senhor, a sua misericórdia para os enfermos do mundo inteiro. Alivia, Senhor, a dor de cada um que está sofrendo, Pai, há tanto tempo, às vezes internado, às vezes em cima de uma cama, e tanto tempo no sofrimento, Pai. Por da tua vontade, Senhor, alivia esse sofrimento, Pai. Tire as dores. Alivia as dores dos familiares também, que eles sejam fortes para continuar cuidando, porque sabemos que é muito difícil, Senhor. E eu peço a Ti também, Senhor, por os países que estão em guerra, Senhor. Ó Deus dos exércitos, Deus de Israel, leve paz, Senhor. Leve paz para a faixa de Gaza, paz para Israel, paz para Jerusalém, Senhor. Paz para a Ucrânia e para outros países, Senhor, que estão em guerra. Senhor, tem misericórdia, Pai, cuide desses inocentes, porque o homem, pela ganância deles, eles não estão preocupados em tirar vida dos inocentes, Pai. E virar esse sofrimento. As pessoas perdem seus lares, seus familiares, não tem para onde ir. Senhor, tem misericórdia, Pai. Socorro, Senhor. Socorro te pedimos, ajuda, porque o mundo está de ponta cabeça, Senhor. Está tudo errado. O que é certo, eles falam que está errado. O que está errado, eles falam que está certo. Senhor, cuida, Senhor, de nós, porque precisamos da tua ajuda e precisamos estar embaixo das tuas asas o tempo inteiro. Não sair nem para a esquerda nem para a direita, Senhor, cuida de nós. Abençoe e proteja, Senhor, a todos nós, todos os nossos familiares, nossos irmãos em Cristo, os pastores, os missionários, Senhor. Pai, visite a casa de cada um deles, Senhor, levando a sua bênção, a sua proteção e a sua ajuda para cada um deles, Pai. É o que te pedimos, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, nós vamos começar a leitura, mas antes eu quero ler para vocês sobre o que eu ouvi. Eu ouvi um pastor falando que a Bíblia
é um livro que contém a palavra de Deus. E não é assim. Ela não só contém, ela é a palavra de Deus. Então, gente, muito cuidado quando vocês ouvirem alguém falando dessa forma, porque se está ensinando errado nesse ponto, ele vai errar em outros muito mais. Então, vocês prestem atenção, obedeçam o que o Senhor Jesus falou, não se esqueçam de andar sempre no caminho do Senhor. Eu até anotei para que eu não esquecesse. A Bíblia Sagrada é a palavra viva. Quando você ouvir alguém dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, essa pessoa está errada. Por quê? Porque a Bíblia não contém só a palavra, ela é a palavra de Deus. Ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é assim, as pessoas acham que o homem pegou e escreveu tudo o que ele quis aqui? Não, não é, gente. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Analise uma coisa, a Bíblia foi escrita há mais de 3.000 anos, bem mais. Então, da onde que tiram os aprendizados que nós temos? Que se você olhar os 10 mandamentos, está em Êxodo, no capítulo 20. Se vocês olharem lá, vocês vão ver os 10 mandamentos corretos. Vai lá e lê. Não precisa falar que eu acreditar em mim. Vai lá em Êxodo, capítulo 20, e você vai ver lá todos os mandamentos, os 10 mandamentos que o Senhor deixou. Mas mudaram os 10 mandamentos. Então, nós temos que prestar muita atenção. Porque o homem, ele faz coisas terríveis para desobedecer a Deus. Então, gente, se vocês verem, né, alguém falar uma coisa dessa, que a Bíblia contém, não, se a Bíblia contém a palavra, quer dizer, eles querem dizer o quê? Que se você tem um exemplo, se você tem um livro de receita, aí você coloca ali, livro de receita, mas também tem umas piadinhas, tem mais algumas coisinhas escritas, tudo junto. Então, aí sim, eu não posso dizer que esse caderno é um caderno exatamente só de receitas. Por quê? Porque ali contém receitas, mas também contém outras coisas. Tem piadinha, tem isso, tem aquilo, entendeu? Então, a Bíblia não tem nada disso. A Bíblia é a palavra pura de Deus. É um aprendizado. Você tem que aprender. O Antigo Testamento, ele é muito importante. Ele ensina muito a gente, muito. Porque fala de Jesus desde Gênesis e vai até Apocalipse. Se você vai lendo, vai prestando atenção, o Senhor vai mostrando a Bíblia toda falando do Senhor Jesus, quando ele ia vir para pagar os nossos pecados. Então, gente, quando vê alguém falar uma coisa dessa, vocês já ficam espertos. Por quê? Porque aí já é uma meia-verdade, né? Não é verdade. Então, quem fala a meia-verdade não merece o nosso respeito. Porque a mentira junto é a mentira. Quem é o pai da mentira é o diabo, é Satanás. Então, nós não devemos dar valor a esse tipo de coisa. Você foge. Você vai ler a Bíblia, vai arrumar um lugar que você possa ler e aprender a palavra certinha. Não só a palavra do homem. O Senhor Jesus, ele falou. Aqui, ó. Em Mateus 7, 24, o Senhor Jesus falou, ó. Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, e como o homem
é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, aquele que escuta a palavra do Senhor, a palavra que está na Bíblia, e obedece, vai ler, vai se aperfeiçoar na leitura. Não precisa ser um estudioso, não precisa você virar um pastor ou uma pastora, não precisa disso. Você pode aprender a palavra de Deus pedindo ao Senhor que te ajude. Pede para outras pessoas de confiança, que são mais velhos que você na conversão, né? E as pessoas vão te ajudando. E você vai prestando atenção no que está escrito na Bíblia e quando a pessoa explica, para saber se está certinho ou não. Então tem que prestar muita atenção, tem que vigiar, porque senão a pessoa vai te enganar. Dessa forma, possivelmente, vai te ensinar tudo que está errado, né? Então, em Mateus, no capítulo 22, no versículo 29, Jesus avisou. Olha o que Jesus avisou. Foi o Senhor Jesus que falou, que não fui eu. É Ele que falou, ó. E nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, ele falou, errais por não ler, por não conhecer as Escrituras. A pessoa tem preguiça de ler, e aí vai tudo por água abaixo, né? Vai confiando no outro, outro no um, e vai um errado, vai puxando o outro, um erro vai puxando o outro, e aí vai longe o negócio, né? Se você está firme na palavra e está lendo e está conhecendo, quando alguém falar alguma coisa errada, você vai saber que a pessoa está errada. Em Hebreus, capítulo 4, no versículo 12, está escrito assim, ó, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes, vocês sabem que ela é muito afiada e ela corta dos 2 lados. Ela corta muito. Mas a palavra de Deus aqui, ó, Deus está falando. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha como que é maravilhoso. A palavra do Senhor, ela é viva. Você lê a Bíblia, você pode ler quantas vezes quiser, você vai sempre achar que passou aquele pedaço que não leu. Tem coisas muito importantes que você não acha na primeira leitura, no segundo, terceiro. Tem que ir lendo. Quanto mais você lê, mais o Senhor vai falando com você, vai abrindo a tua visão e você vai enxergando. Em Apocalipse 19:13, também fala assim, ó. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele é a palavra. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é tudo. Sem ele, nós não vamos a lugar nenhum. O Senhor, Deus só aceita nós na vida eterna se entrarmos com ele. Ele é que vai nos levar. E ele é o próprio Deus, né? Só que o Deus, antes do Senhor Jesus, ninguém viu ele. Mas quando ele se encarnou, aí sim, né? O homem viu o Senhor, conviveu com o Senhor bastante tempo, né? Ele morreu com 33 anos. Então, durante esses 33 anos, o povo viu, conheceu o próprio Deus. Como ele mesmo falou, que Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Senhor Jesus foi. E ele é o próprio Deus que desceu do céu para salvar nós, né? Tá bom, gente? Então vamos prestar atenção que o caminho é o Senhor Jesus, não tem outro. E com a graça de Deus estamos terminando de ler o Antigo Testamento. Estou muito feliz. Eu acho que quem está acompanhando também tá. Espero que
estejamos aprendendo, né? Um com o outro, né? Eu leio e aprendo, vocês ouvem, também aprendem, e isso é maravilhoso, gente. Tem uma seguidora do canal, ela tá sempre incentivando, tá sempre escrevendo alguma coisa, tá sempre me abençoando. Eu quero também pedir a bênção do Senhor para ela, porque é muito importante. Sempre que ela escreve, deixa um comentário, deixa o like, ela me ajuda muito. E eu quero pedir, Senhor, para que o Senhor abençoe muito a Lourdes. Ela é, assim, bem fiel mesmo. Então, é maravilhoso. Senhor, abençoe ela, cuide, visite ela, a casa dela, os caminhos dela, os familiares. Abençoe, proteja, Pai. Sempre. Que ela seja cada vez mais fiel a Ti e uma verdadeira serva de Deus. Obrigada, Lourdes, pelos comentários. Deus te abençoe grandemente. Te amo em Cristo Jesus. Também peço ao Senhor que abençoe a todos, mesmo aqueles que não deixam o seu like, mesmo aqueles que não compartilham a palavra, para que o Senhor possa abrir o entendimento, abrir a visão, os ouvidos espirituais, para que essa pessoa saiba o quão é importante a palavra do Senhor e o quão é importante nós pregarmos a palavra. Não é importante para mim. Eu não tenho glória nenhuma, não ganho nada e nem quero nada, mas eu estou fazendo, estou lendo para ajudar muita gente que não sabe ler, outras pessoas que não conseguem ler por causa da visão que já está ruim. Então, eu vim ler para isso, para deixar tudo gravadinho, porque a pessoa que não sabe ler, ele vai poder ouvir a palavra. Tem muita gente na internet fazendo isso, tem sim. Mas há pessoas, há público para todos os gostos, né? Tem aqueles famosos que eles gravam, mas eles gravam assim que às vezes eu já ouvi, eu não consegui entender, porque fala muito rápido. E às vezes nós, assim, os mais idosos, não entendemos. Precisamos de alguém que fale mais calmo, mais tranquilo. Então, eu procuro ler mais devagar, falar mais devagar, para que as pessoas possam entender. Tá, gente? Então, ó, orem por mim. Peço ao Senhor que me abençoe, que abençoe e proteja a minha família. E eu peço ao Senhor que abençoe vocês também, a todos vocês. Então vamos lá, gente, vamos ler. Vamos ao capítulo 1 de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, né, da Antiga Aliança. Vamos lá. Esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Mas eles perguntam: como podemos saber que tu nos amas? Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Aqui vocês sabem, né, que nós já lemos, já passamos por essa parte de Esaú e Jacó. Que Esaú vendeu a sua... como é que é o nome do negócio? Peraí. Primogenitura. Esaú vendeu e Esaú fez o que era errado aos olhos do Senhor. Casou com mulheres estrangeiras que cultuava outros deuses e não agradou ao Senhor, né? Mas o Jacó, ele mentiu. Ele pagou pelas mentiras dele. Mas ele era desesperado pela bênção do Senhor. Ele queria porque queria a bênção do Senhor. Foi de forma errada, né? Ele acabou que, como ele mentiu, o tio dele também, quando ele foi para ele, mentiu para ele também. Então é assim. Mas Jacó foi uma pessoa que ele era muito temente a Deus e ele queria as bênçãos do Senhor. Ele não queria a riqueza, ele queria a bênção mesmo do Senhor.
E o Senhor deu, né? Aquele que busca, recebe. Então, ó, mas tem odiado Esaú e seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora as suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-la de novo, o Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra da maldade e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. O povo de Israel vai ver isso acontecer, e todos dirão: o Senhor é grande e o seu poder vai além das fronteiras de Israel. Aqui o Senhor Deus condena os sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram líderes religiosos do povo e deviam fazer todo o possível para guiar o povo de acordo com a lei de Deus. Mas eles ofendiam a Deus e o tratavam com desprezo, oferecendo em sacrifício animais que, segundo a lei de Moisés, eram impuros. A gente vê que teve muitos sacerdotes erradíssimos, né? Ai, Senhor. Então vamos ao versículo 6 do capítulo 1. Acho que eu falei que nós íamos ler o 1, 2, 3 e 4. Acho que eu falei, né, gente? Então vamos lá. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho respeita o pai e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o seu senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Foi com alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam: como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm direito de profanar o meu altar. E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele o aceitaria com prazer e atenderia os seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Agora, sacerdotes, orem a Deus e peçam que Ele nos abençoe. Mas será que Ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essa? O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim, vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês. Não vou aceitar as suas ofertas. Eu sou adorado em todos os países do mundo e em todos os lugares. Queimam incenso em minha honra e me oferecem sacrifícios puros. Aqui foi que nem a história de Abel, né? E Caim e Abel ofereceu um sacrifício puro e o melhor do que ele tinha, né? Para o Senhor. Agora, o Caim não, né? Ele não deve ter oferecido nada bom para o Senhor ter rejeitado, né? Oferecem sacrifícios puros, todos me honram, mas vocês me ofendem quando pensam
que têm o direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que oferecem não valem nada. Vocês dizem, já estamos cansados de tudo isso, e riem de mim, e me tratam com desprezo, e ainda me oferecem um animal roubado ou animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Não é pelos animais que o Senhor está falando isso, porque o Senhor, ele é dono de tudo. Nós não temos nada. O que temos aqui é do Senhor. Então, tudo de melhor tem que ser dele. Porque é dele, tudo é dele. Então, nós temos que ofertar o melhor pro Senhor, né? Não adianta nada a gente dar uma oferta de má vontade ou muito pouquinho para gastar o resto com outras coisas, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso também. Pedir perdão porque nós erramos muito nesse quesito. Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso, e todas as nações me honram. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Não adianta nada, né? Você levar, você vai fazer uma doação de R$200, aí você pega uma nota boa, fica com ela, pega a nota falsa de R$200, vai lá e entrega na igreja para fazer a obra, para ajudar os missionários, né? Serve para alguma coisa? Não serve para nada. Vamos ao capítulo 2. O castigo dos sacerdotes. Depois de condenar os sacerdotes, Deus agora ameaça castigá-los. Então vamos à leitura. O Senhor Todo-Poderoso diz: sacerdotes, eu estou falando com vocês. Se não obedecerem ao meu mandamento e se não resolverem me honrar, então eu farei cair sobre vocês uma maldição e amaldiçoarei tudo o que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Aliás, já os amaldiçoei, porque vocês não resolveram me honrar. Vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês ofereceram em sacrifício. E além disso, vocês serão levados para o lugar onde as fezes são jogadas. Assim vocês saberão que eu estou dando esta ordem a fim de que a minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, não seja quebrada. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Na aliança que fiz com eles, eu lhe prometi vida e paz. Fiz o que tinha prometido, para que eles me respeitassem. E, de fato, eles me respeitaram e temeram. Ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado. Viviam em paz comigo, faziam o que era certo e ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Os sacerdotes deviam ensinar a verdade a meu respeito, e todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Então, se os sacerdotes ensinam errado o povo, aí é ladeira abaixo, né? É ladeira abaixo. E o Senhor deixou a Bíblia que é para ensinar pela Bíblia, e não vãs doutrinas deles, que eles arrumam e escrevem no papel, põe a Bíblia aberta lá, como se tivesse alguma serventia. A Bíblia aberta, se você não ler e não prestar atenção, não entender o que o Senhor falou e respeitar, não tem serventia. Vai ficar ali fechado, né? O que importa é a palavra que está escrita aqui, ó. E tem que ler, tem que entender. É isso que os sacerdotes todos deveriam de incentivar.
as pessoas a lerem. Toda vez que vai ler a Bíblia, peguem a sua Bíblia, cada um pega a sua e vai ali olhar se realmente o sacerdote, o pastor, está falando a verdade, está falando o que está escrito ali. É isso que tem que ser, gente. Então, nós temos que ficar muito alerta com isso. Mas agora, vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo aqui, ó. Acabei de falar, né, ó. E os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Olha só. E como, viu? Vocês estão quebrando a aliança que fiz com os sacerdotes. Por isso, eu vou fazer com que o povo os despreze e rejeite, pois vocês não me obedecem. E quando julgam causas, não tratam a todos com justiça. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. A gente tem que prestar atenção, porque se eles pregassem, falassem, eu estou falando desses pastores, desses sacerdotes que fazem a coisa errada. E se eles fizessem a coisa certinha, do jeito que o Senhor manda, eles não estariam nadando no ouro, né? Eles não estariam dono de helicóptero, dono de avião, de jatinho, dono de um país, né? Porque sabemos que tem pessoas de dono de um país, tem um país só para eles. Então o ensinamento está errado. E aí o que acontece? Faz o povo pecar e vem fazendo desde lá de trás muitos pecados. E isso eu estou falando não é só da igreja católica, não. Eu estou falando das igrejas evangélicas. Tá assim, ó. Tá assim de coisa errada. Tá cheio de coisa errada. Então nós temos que vigiar e prestar atenção e ler a palavra. Porque por aqui nós vamos saber se a pessoa está certa ou não está. Então tem que prestar muita atenção. Não adianta julgar e falar que todo mundo é igual, porque não é. Tem lugar sério, tem pastores sérios. Eles não acumulam riqueza para eles. Eles trabalham e têm o dinheiro deles para fazer as coisas deles. Muitas vezes eles pegam o dinheiro que eles ganham ainda para ajudar na igreja. No templo, né? Que a igreja somos nós. Ele ainda pega o dinheirinho deles, ajudam ainda no templo, ajuda para mandar para as missões, porque os missionários precisam de dinheiro para sobreviver. Eles estão em países aí fechados para o evangelho, e eles precisam de alguma coisa, senão eles morrem de fome e sofrendo. Mas eles estão lá para pregar o evangelho, porque o Senhor mandou. Ide, pregai o evangelho. Então vamos vigiar, né, gente? Agora o versículo 10. Não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que então enganamos uns aos outros, desprezando assim a aliança que Deus fez com os nossos antepassados? O povo de Judá tem sido infiel a Deus. O povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram coisas nojentas. O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama, e os homens casaram com mulheres que adoram ídolos. Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo que apresentem oferta ao Senhor Todo-Poderoso. Existe outra coisa que vocês fazem: gemem e choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque ele já não aceita mais os sacrifícios que vocês oferecem. É aquilo que o Senhor falou. Não adianta fazer uma coisa para Deus e outra para o diabo, porque aí você não está servindo nenhum nem outro. Então, ou você fica só com o outro lado, só tem dois: Deus e Satanás. Então, você fica com um ou você fica com o outro. A escolha é sua, a escolha é de cada um de nós, é livre-arbítrio.
você escolhe o que você vai fazer. Se você desejar seguir o Senhor, tem que obedecer ao Senhor. Não adianta falar que ama Ele se você não está fazendo o que o Senhor mandou. Você não está lendo as Escrituras e aprendendo. E respeitar o que Ele mandou. Então, aí fica difícil, né, gente? E cada um de vocês pergunta, por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou, quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Mais uma coisa, gente, o que o Senhor fala aqui, ó? Porque Ele dá os filhos para nós, mas nós temos que educá-los e ensinar no caminho que deve andar. Não adianta nada, Deus te dá o filho e você deixa o filho fazer o que ele quer. Você não ensina, né? Tem que ser. Eu sei que depois que eles crescem, depois que eles ficam maiores de idade, aí eles vão fazer o que eles querem. Mas se você ensinar eles desde pequenininho, eles vão te obedecer sempre. Eu obedecia minha mãe sempre. Sempre. Mesmo depois já de velha, eu sempre obedecia minha mãe. Não tinha como não, porque fui ensinada a obedecer. Mesmo que ela não tinha o entendimento da palavra, porque ela foi doutrinada desde da família dela toda lá, mesmo que ela não tinha o entendimento da palavra, mas Deus ainda ajudava ela. Porque ela não tinha o entendimento da palavra. Mas Deus ajudava ela e ela educou os filhos. Né? Então nós temos que fazer a mesma coisa. Ensinar, tem que falar, olha, é livre-arbítrio, eu vou te ensinar tudo isso aqui. Vou te ensinar a andar no caminho do Senhor, vou te ensinar a ser uma pessoa digna, mas se você sair do caminho de Deus, aí a culpa vai ser sua. Aí você que decide com quem você quer andar. Então, é bom a gente sempre falar com nossos filhos. E não é falar uma vez ou outra, não é falar todo dia, 2, 3 vezes ao dia. Porque senão seu filho vai atrás de outra pessoa que está fazendo a coisa errada e vai fazer também. Acha que tudo a modinha do mundo é bonitinho, que ele também pode fazer. E não, tudo é lícito? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem coisa que tudo você pode fazer. É livre-arbítrio, só que nem tudo nos convém. Vamos prestar atenção, vamos fazer o que o Senhor está falando, e não o que não está escrito aqui. E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado. E que ninguém seja infiel à sua esposa. Aqui vem o dia do juízo, né? Vocês falam demais e o Senhor está cansado de toda essa conversa. Mas vocês ainda perguntam como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado. Gente, desculpa, tô com a garganta bem ruinzinha, viu? Toda hora dá umas falhadas. Então, mas vocês ainda perguntam, como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi por dizerem assim, o Senhor Deus pensa que os que fazem maldade são bons e, de fato, Deus gosta deles. Ou então, vocês perguntam, onde está o Deus justo? Vou até voltar a ler aqui para a gente entender bem essa parte.
foi por dizerem assim: o Senhor Deus pensa que os que fazem maldade são bons, e de fato Deus gosta deles. Ou então vocês perguntam: onde está o Deus justo? Aqui nós vamos ao capítulo 3, tá? O Senhor Deus, o Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. Olha só, gente, que coisa boa. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Estão entendendo? Que bonito. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo para nos purificar. Será como o sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim, eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então, as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: eu virei julgá-los e darei, sem demora, o meu testemunho contra todos os que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsos, os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. O Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram instruídos. Vocês são como os seus antepassados. Abandonaram as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? Eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo. Porque antes, lá no templo, os dízimos eram feitos das colheitas, né? E era 10% de tudo que eles colhiam. E aí, então, aqui o Senhor está falando, ó. Ó. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa, porque ajudava, né? As outras pessoas, viúvas, os pobres. Ponha-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras. Darão muitas uvas.
todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. A gente vê que o povo de Deus, os israelitas, eles são muito prósperos, né? Eles, assim, do nada, eles criam alguma coisa importantíssima, né? Um país que, em tão pouco tempo, é um país muito pequeno, mas que tem, assim, coisas que, olha, não dá para acreditar o que eles fazem, né? O Senhor diz: vocês falaram mal de mim e ainda perguntam o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem: não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda ou vestir roupa de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes e a gente vê que tudo dá certo para os maus quando põem o Senhor à prova. Eles não são castigados. Então, os que temiam o Senhor falaram uns com os outros e ele escutou com atenção. Acha que o Senhor não está escutando, né? Ele sabe tudo, ouve tudo. O que estavam dizendo. Então, o Senhor escutou com atenção o que estavam dizendo. Porque o Senhor tinha uma aliança com esse povo. Mas eles quebravam a aliança, né? E na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. O Senhor Todo-Poderoso diz: eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Então, todo cuidado aqui, né? Prestar atenção e servir somente a Deus. E fazer o que é certo, né? O Senhor Todo-Poderoso, aqui nós vamos para o 4, tá? Que é o dia do Senhor. O Senhor Todo-Poderoso diz: está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha é queimada na fogueira. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria, como bezerros que saem saltando do curral. Aquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como se eles fossem o pó da rua. Lembrem da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai, para todo o povo de Israel obedecer. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-los completamente.
Então, gente, eu acho que não tem, deixa eu ver aqui. Terminamos assim com o versículo 6, né? Capítulo 4. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Terminamos então o livro de Malaquias. Terminamos de ler a antiga aliança. Glórias ao Senhor por isso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter nos ajudado, Senhor. Por tantas coisas que aconteceu, Pai. Mas o Senhor me manteve de pé para continuar. Foram muitas doenças, muitas dores, muito sofrimento, Senhor. Mas com a tua ajuda, Pai, eu consegui. Nós conseguimos, estamos aqui. Quem está acompanhando, Pai, o Senhor abençoe a cada um, Pai. Dê a eles, Pai, entendimento, sabedoria, muito temor e tremor, para que te respeite, para que te sigam e que o Senhor seja o seu único Deus, é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo que desceu para nos salvar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Te louvo, te agradeço. Tudo, Pai, o que o Senhor fez e nos ajudou para que possamos terminar de ler a antiga aliança, que é o Antigo Testamento. Agora, Pai, o Senhor nos abençoe para uma nova etapa. E nós vamos começar a ler a nova aliança, que o Senhor falou aqui nesse livro que ia fazer. Então, Senhor, agora nós vamos para a nova aliança e te pedimos, Pai, fique conosco, continue conosco, Senhor, nos ajude porque precisamos da tua misericórdia, da tua ajuda o tempo inteiro, Senhor. Cuide de nós, Pai, nos visita, que o teu Espírito Santo esteja alcançando a cada uma das pessoas, Pai, que estão interessadas em saber do Senhor. Ajude, Pai, ajude a todos nós, a mim, que eu preciso do Senhor, eu preciso da tua ajuda, da sua bênção, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Peço que o Senhor abençoe e proteja cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.